Quantos quer ouvir o que Deus tem para nós nessa noite? Então vamos lá, respira fundo, que ninguém ande agora, só se tiver uma necessidade muito urgente. Mas eu quero todo mundo atento para a gente conversar o que o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração para derramar sobre a igreja nessa noite. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 15. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 15. Se eu tiver que dar um tema para essa palavra aqui, creio que vai ficar gravada. O tema é o cálice da deslealdade. O cálice da deslealdade. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Vamos? Aperta o cinto que nós vamos voar. Estás ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me e com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia se encontre com as misericórdias da parte do Senhor. Tu bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Salta para o capítulo 4, versículo 9. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhes seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus ouvissem. Eu fui livrado da boca do leão. Assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. A igreja cela com amém. Olha aqui para mim com muita atenção. Paulo é o apóstolo dos gentios. Antes de ser o apóstolo dos gentios, antes de ser um servo de Deus, ele era perseguidor dos cristãos. Ele era matador de crente. Um homem cruel, muito temido pelas pessoas, pelos cristãos. Ele era um judeu, fariseu, que tudo que ele fazia contra qualquer pessoa que mencionasse alguma coisa contra a sua religião, ele perseguia e matava. Ele fazia isso em nome de Deus, como se Deus o tivesse chamado, estabelecido, conduzido, direcionado a fazer essas coisas. Quando Estevão, o diácono que foi apedrejado em praça pública no capítulo 7 de Atos, quando Estevão foi apedrejado, o texto bíblico diz que Saulo de Tarso estava lá.
consentindo na morte de Estevão. Só que um dia, o perseguidor dos cristãos se encontrou com o próprio Jesus. Jesus fez questão de não enviar um anjo, de não enviar um representante. O cara era tão linha pesada que Jesus falou: vou ter que ir pessoalmente resolver esse problema. Lá vai Saulo em direção a Damasco, com cartas de autorização para perseguir os cristãos e lançá-los na prisão onde quer que os encontrasse. E ele vai. O texto bíblico diz que Jesus apareceu para ele num clarão que parecia mais brilhoso do que a luz do sol, e gritou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu. Tem gente que diz que do cavalo, mas o texto não diz que é do cavalo. E tem gente que encena e faz até o cavalo. Enfim, o texto diz que ele caiu com o rosto em terra e disse: quem é que está falando comigo? Porque imediatamente no clarão daquela luz ele ficou cego. Ele disse: quem está falando comigo? Quem é, Senhor? Aí Jesus disse para ele: sou eu, o próprio Jesus a quem você está perseguindo. Paulo, ou Saulo, não estava perseguindo diretamente a Jesus, porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Mas Saulo estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo os seguidores de Jesus. Mas Jesus interpelou dizendo: você está perseguindo a mim, porque sabe o que o inimigo precisa entender? Que quem mexe com a igreja do Senhor está mexendo com o próprio Senhor da sua igreja. Vou falar de novo, porque tem pouco glória para a grandiosidade do que eu acabei de falar, uma vez que você de vez em quando enfrenta algumas perseguições, alguns calos no pé, alguns probleminhas no meio do caminho, mas alguém que se meteu contigo para poder te prejudicar, não tem a noção de que quando está mexendo com você, na verdade está mexendo com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu nunca vi ninguém mexer com crente e sair bem para contar a história. Ou morre, ou vira crente. Graças a Deus que Saulo de Tarso se converteu ao Senhor. Não é sobre a conversão de Saulo que eu quero pregar hoje, mas eu quero dizer para você que a partir dali, aquele homem foi cheio do Espírito Santo. É necessário você entender a linha do que eu estou construindo com você aqui, para você entender onde nós vamos chegar. Dali ele começa a pregar o evangelho a todas as pessoas que ele via. A conversão de Saulo não foi bem aceita pela igreja daquela época. Os irmãos despacharam ele, porque quando alguém falava Saulo, as pernas tremiam, com medo. E os irmãos não tiveram uma boa recepção com ele, mandaram ele para longe, despacharam com passagem só de ida. Mas ele perseverou no chamado que Deus entregou para ele, e ele se torna depois o apóstolo dos gentios. Ele é líder, ele é apóstolo, ele é mestre, e a sua vida marcou significativamente a história da igreja. O texto bíblico dá relato de pelo menos 4 viagens missionárias de Saulo. Estudando a fundo, a gente descobre que em 14 anos de estrada, ele percorreu 14.725 quilômetros, evangelizou toda a Ásia Menor, um continente inteiro foi abalado pela palavra de Deus na boca desse homem. Mais da metade do Novo Testamento que nós temos escrito na Bíblia hoje, foi Saulo, ou Paulo, ou apóstolo Paulo que escreveu. A carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, a Filemão, a Timóteo. Então a vida de Paulo começou a marcar a vida de muita gente. Quem está aí? Isso torna ele uma pessoa benquista
e querida e amada por todas as pessoas que a vida dele tocou a vida delas. Você não sente carinho, gratidão por alguém que te levou a Cristo? Por alguém que mostrou o caminho da cruz para você? Nós precisamos ser gratos às pessoas que um dia abriram nossos olhos, sendo usadas por Deus, para que nós chegássemos ao conhecimento da verdade. E era assim que Paulo era, onde ele passava, amado, querido. Os irmãos faziam questão de recebê-lo. Era o apóstolo, pregador, avivado, destemido, tão destemido que não tinha medo de nada. Eu quero que você coloque para mim, Cauã, por gentileza, Atos capítulo 21, versículo 8, onde ele recebeu uma profecia. Vamos ler juntos, vai escutando. Partindo do dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Eu vou contar até 3, você fala o nome dele. 1, 2, 3. Ágabo, versículo 11. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou um cinto de Paulo, e amarrando os seus próprios pés e mãos com o cinto de Paulo, ele profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e entregarão na mão dos gentios. Versículo 12. Assim que ouvimos tal revelação, os irmãos, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que vocês estão fazendo isso? Não chorem, pois fazendo assim, vocês estão partindo o meu coração. Olha o amor que Paulo sentia por aquele povo. Vocês estão partindo meu coração, chorando por causa de mim desse jeito. Só que, eis que estou pronto, não é só para ser amarrado. Eu estou pronto também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. 14. Assim, como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: faça-se, pois, segundo a vontade do Senhor. Versículo 15. Havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. Para você ter ideia do tamanho do amor, da consideração, do carinho que aquelas pessoas sentiam pelo apóstolo, chegou esse profeta chamado Ágabo e disse assim: me dá o seu cinto. Saulo tirou o cinto. Ele pega o cinto de Saulo, amarra as mãos, amarra os pés e diz assim: assim diz o Espírito Santo. Aquilo era uma profecia, e era uma profecia de Deus. Assim vai acontecer com esse homem, dono desse cinto. Era Saulo, ou Paulo. Lá em Jerusalém, vão amarrar e vão prender. Aí, só que na profecia, alguém vai dizer assim: mas Paulo desobedeceu a profecia, porque ele foi mesmo assim para Jerusalém. A profecia não era: não vá para Jerusalém, porque isso aqui vai acontecer. Paulo deveria ir a Jerusalém, e nos capítulos anteriores já havia o intento no coração de Paulo, pelo Espírito Santo, para que ele fosse a Jerusalém. A profecia só estava demonstrando para Paulo que estava esperando por ele no caminho. Ou seja, o Espírito Santo estava preparando Paulo para o que ele iria enfrentar. Só que o amor dos irmãos foi tão grande que eles começaram a chorar, dizendo: não vai, pelo amor de Deus, eu imploro, eu suplico, nós não queremos ver isso acontecer com você. Você não está vendo o que vai acontecer contigo? Vão te prender. Nós não queremos, Paulo, ver você sofrer. Você é o nosso apóstolo, você nos ensina a palavra, você nos mostrou o caminho da cruz, você nos mostrou a Cristo. Nós não queremos ver você sofrendo, nós te amamos. Ele diz: para que vocês estão rachando meu coração no meio, chorando desse jeito. Eu me sinto tão amado por vocês, vocês são tão leais a mim, vocês me amam tanto, que vocês preferem que eu desobedeça uma ordem de Deus. Só que eu quero que vocês fiquem tranquilos, sabe por quê? Porque o Deus que me chamou, Ele me garante.
O profeta diz que eu vou ser amarrado. Eu não estou pronto só para ser amarrado, eu estou pronto até para morrer se for preciso, por causa da causa do evangelho de Cristo. Quem está aí? Então Paulo ruma em direção a Jerusalém. E sabe o que acontece lá? Do jeito que o profeta falou, aconteceu. Paulo em uma de suas prisões, porque ele foi preso muitas vezes por causa do evangelho de Cristo. O tempo passa, diga assim: Paulo é muito amado. Diga assim: Paulo tem muitas pessoas que são gratas a ele. Sim, é assim que é. Ou pelo menos é assim que deveria ser. Só que no texto que nós lemos, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele está preso. Só que dessa vez a prisão é diferente. Nas outras prisões, Paulo foi preso pelo testemunho de Cristo e do Evangelho. Agora é a primeira vez que Paulo está sendo preso, acusado de um crime que ele não cometeu. O imperador Nero, que incendiou Jerusalém, coloca a culpa disso nos cristãos, e quem acaba preso por incendiário foi o apóstolo Paulo. E agora ele está preso, e ele vai redigir a sua última carta a Timóteo. E nessa carta existem elementos que nos fazem provar que, de fato, Paulo sabia que aqueles seriam os seus últimos dias, que aquela era a sua última prisão, e que daqui a pouco ele iria morrer. Sabendo disso, versículo 6 do capítulo 4, olha lá o que Paulo diz: quanto a mim, escrevendo a Timóteo, sua última carta, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira ou a corrida, perseverei na fé. Versículo 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Então Paulo estava totalmente ciente de que ele iria morrer, e mesmo sabendo que vai morrer, e que está sendo acusado de um crime que ele não cometeu, ele está escrevendo, encorajando Timóteo: Timóteo, persevera na fé, continue pregando o evangelho, porque tem uma recompensa, Timóteo. Só que não casa com a realidade dele, você entende? É como se ele dissesse: Timóteo, você é meu discípulo, você é meu sucessor, você é meu filho espiritual, você está seguindo as minhas pegadas, e eu quero encorajar você a pregar como eu preguei, a perseverar na fé como eu perseverei, a fazer a obra de Deus e ser sempre firme, constante, abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é vão. Há uma recompensa. Eu imagino o interlocutor pensando assim: mas ele está prestes a morrer, dizendo que essa é a recompensa? Quer dizer então que ele está me encorajando a fazer uma coisa que levou ele à morte, certamente me levará também à morte? E nós precisamos entender que essa perseguição, que esse caminho de cruz, que esse caminho cruel, que esse caminho de morte, é o caminho de todo aquele que aceita o evangelho de Cristo. Porque Jesus não morreu na cruz para você ganhar um apartamento novo, porque Jesus não morreu na cruz para você ganhar um carro novo, porque Jesus não morreu na cruz para você dobrar seu salário lá no seu emprego, porque Jesus morreu na cruz para te garantir a salvação e a vida eterna. E qualquer barreira, obstáculo, provação que nós enfrentamos nessa vida faz parte da caminhada do próprio Jesus, porque nós seguimos as pegadas de Jesus. E ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem crente que fica assustado quando a provação bate na porta. Não deveria. Você deveria entender e ficar preocupado quando não está passando por prova. O dia que você acordar e ver que a brisa está muito suave, você começa a ficar preocupado, porque a vida do crente
não é fácil. Quando você sai da boca do leão, você entra na fornalha de fogo ardente. Quando você sai da fornalha de fogo ardente, você vai passar 40 dias no deserto. Quando você sai de 40 dias no deserto, você vai subir na montanha. Quando você está descendo a montanha, você desce mais profundo ainda no vale. E assim é a vida do crente. Alguém compartilha desse mesmo pensamento aí, ou na sua vida a maré está mansa? Pergunta para o teu irmão, a maré está mansa ou tem uns tempestade de vez em quando? A Emily era pequenininha, aprendendo a falar. Um dia está todo mundo reunido, ela abre a boca e fala bem assim: "Ê, deserto, o deserto é que é bom." No deserto tem sequidão, mas também tem providência e milagre todo dia. Então Paulo está dizendo a Timóteo, advertindo ele da realidade do caminho. Paulo não iludiu Timóteo, entende? Timóteo, vamos, vai ser bênção, Timóteo. Ô Timóteo, você não sabe, é bom demais. É só vitória, Timóteo. Só vitória. Se alguém falou para você que a vida com Jesus era só vitória, você está mais iludido do que a abelha em flor de plástico. Capítulo 1, versículo 8 de 2 Timóteo. Veja o que Timóteo diz veja o que Paulo diz para Timóteo: assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, é o conselho que ele dá, Wesley, para Timóteo: participa comigo dos sofrimentos pela causa do evangelho, conforme o poder de Deus. Timóteo, vamos Timóteo, fazer o quê? Vamos sofrer comigo? Vem sofrer comigo, vem. Capítulo 1, versículo 12. Por essa causa também sofro. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, ao mesmo tempo que ele diz: vem sofrer comigo, só que tem uma coisa, tem sofrimento, mas tem também a garantia de que aquele que caminha conosco, Ele é poderoso para guardar aquilo que Ele confiou a nós. Capítulo 2, versículo 3. Quem está aí? Participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Então, diga assim: o convite de Cristo é: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Versículo 5: da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. Se não passar pela prova, não tem a vitória. Olha a convicção de Paulo, versículo 7: pensa bem o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de ser preso como criminoso. Eu estou preso como criminoso. Só que tem uma coisa, Timóteo: a palavra de Deus não está algemada. Eu estou preso no corpo, mas a minha alma eu sou livre como um passarinho a voar. As algemas estão nas minhas mãos e nos meus pés, mas dentro da prisão eu consigo dizer: posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte, vamos, com liberdade, pois as feridas já foram, tá doendo, mas saradas, e alçarei meu voar para a glória. Dá para cantar o coro? Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Eu estou
preso, mas a palavra de Deus não está. Eu estou amarrado, mas a palavra de Deus está solta. Estou aqui com a caneta e papel na mão, vou morrer daqui a pouco, mas a palavra de Deus permanece viva no céu e é revelada aos seus na terra. Vale um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Era como se ele estivesse dizendo: o cálice que Jesus bebeu, estou bebendo, você também vai beber. E todo aquele que de fato importa é de, apesar de que os sofrimentos dessa vida, há uma esperança de glória eterna que é a salvação. Que cálice é esse? Que cálice é esse? Volta no texto que nós lemos, capítulo 1, versículo 5. Diga assim: o cálice da deslealdade. Olha o que diz capítulo 1, versículo 15. Eu vou dizer Paulo, você diz amado. Paulo, você diz querido. Paulo, gratidão. Lembra? Não vai, não quero ver você sofrer. Só que aqui, estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram. Espera lá. Alguém que fez tanto, que ensinou tanto, que chorou tanto, que estava preso, preocupado com o crescimento espiritual, escrevendo cartas, instruindo no caminho da fé, agora está preso e diz que todos abandonaram. Isso piora, irmãos. O cálice que ele está bebendo, Jusilene, é o cálice da deslealdade, porque ele ajudou todo mundo, só que agora é ele que precisa ser ajudado. Mas quando ele precisa ser ajudado, todo mundo foi embora. Só que o cálice da deslealdade pode ser um pouco mais amargo, porque ele diz: todos foram embora, mas ele diz até mesmo. Esse até mesmo me coloca numa situação de pensar assim: Fígelo e Hermógenes, não, esses eu não esperava. Uma coisa é alguém ser desleal com você, e você já não esperava muita coisa deles, já sabia que aquele ali você não podia contar mesmo, você não esperava que ele fosse lá mesmo. Só que ele diz até Fígelo e Hermógenes. Isso me faz entender que a decepção, a deslealdade, o cálice foi tão amargo, que até as pessoas que ele jamais imaginava que um dia iria virar as costas para ele, o fizeram. O cálice da deslealdade é amargo. Só que quando você pensa na deslealdade, você é tentado a colocar isso como um padrão de comportamento para todos. Não é meio exagerado falar que todos abandonaram? Será que todos abandonaram? Diga comigo, todos. É todo mundo. Agora fala para alguém assim: todo mundo do seu mundo. Porque tem gente que fala bem assim: ai, ninguém gosta de mim. Espera aí, ninguém quem? De repente uma pessoa que você queria que gostasse de você não gosta, e você vai e diz: ninguém gosta de mim. Todo mundo me abandonou. Todo mundo quem? Como assim todo mundo? Todo mundo do seu mundo. Na verdade você queria que alguém, uma pessoa tivesse ali, mas não está, e você joga para a farinha para o céu e diz: todo mundo me abandonou. Veja o que ele diz no versículo 16: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Uau! Estou tão fixado na deslealdade que eu sofri, que quase que eu me esqueço de quem permaneceu e foi leal. A decepção foi tão grande que eu quase me esqueço que tem alguém que ainda ficou, quando os outros foram embora. E Paulo se lembra, de repente, na alucinação, ou bêbado pelo cálice da deslealdade, ele recobra a sua consciência e diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Versículo 17, ele diz ainda: pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência até me encontrar.
Cuidado, eu já começo a dizer isso aqui. Cuidado para não se embebedar com o cálice da deslealdade e esquecer de gente que Deus conservou do seu lado te apoiando. Todo mundo virou as costas para mim, não tem alguém que ficou. Sempre tem alguém que fica quando os outros vão embora. Lembra? Quase que ele esquece. Mas cadê o povo? Né? Paulo, o mestre, estudioso, discipulador, pastor, apóstolo, cadê a turma? Pergunta assim: pastor, onde estão os obreiros, auxiliares, liderança, parceiros de Paulo? Que ele disse que todos abandonaram. Vamos para o capítulo 4. Eu quero pontuar com você algumas coisas. Versículo 9. Tem um celular tocando, desliga. Quem está aí? Sabe, existem pais que têm mais de um filho e que às vezes tem um filho que dá muito trabalho. Aí o pai gasta, os pais gastam toda a energia dele labutando com a transformação do filho que dá mais dor de cabeça. E de repente o filho da lealdade que está ali do lado fazendo tudo para o pai com lealdade, com amor, fica esquecido para um canto. Às vezes, alguém se identifica com o que eu estou falando? Já vi casos, fala assim, mas aquele lá só dá trabalho, e mamãe com o papai só fica dia e noite por função dele. E eu estou aqui fazendo. E de vez em quando bate na gente a síndrome do irmão do filho pródigo, né? Para esse aí, papai mata boi, mata cordeiro, mata tudo. Para mim que estou aqui todo dia trabalhando, nem um cabrito para eu comer com os meus amigos. Acontece. Capítulo 4, versículo 9. Quem está aí? Ele diz para Timóteo: Timóteo, lembra que Paulo está prestes a morrer. E sabe que vai morrer. É nesse contexto que eu quero que você entenda o que eu estou pregando. Amém? De alguém que sabe que daqui a pouco a guilhotina vai passar no pescoço. Ele diz para Timóteo, versículo 9 do capítulo 4: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Lembra do que Paulo disse? O Senhor permaneceu comigo. O Senhor está presente. Quem lembra? Paulo tem consciência de que aquilo que Jesus falou era verdade. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo não está sofrendo uma carência porque está se sentindo sozinho. Ele sabe que o Senhor Jesus está com ele. Olha aqui para mim, redobra a sua atenção agora, porque eu quero que você entenda que por mais que a gente saiba que o Senhor Jesus que está conosco, que o Espírito Santo está caminhando conosco, alguns momentos nós não precisamos, isso não é suficiente, e não é pecado da nossa parte. Existe algumas vezes que na solidão da nossa existência, nós queremos alguém de carne e osso perto de nós, com quem a gente possa compartilhar o nosso coração e chorar no ombro. Algumas vezes falta alguém. Não, você está sozinho? Por que você está falando que está sozinho se você tem Jesus? Não seja leviano ao dizer isso para alguém que está se sentindo solitário. Você tem o melhor, que é Deus. Algumas vezes o que a gente precisa é de alguém de carne e osso, talvez que não vai dizer nada, mas que só vai chegar lá perto, ficar pertinho de você no momento da sua dor, para você desabafar e abrir o coração. Pega o Enzo aqui para mim, cuida dele aí, porque ele está tirando minha atenção. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que Paulo está pedindo para Timóteo não é simplesmente eu estou tão sozinho hoje. Timóteo, vem, ele está dizendo, vem comigo, vem se encontrar comigo, o mais depressa possível. Por quê? Vem no versículo 10. Porque Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica.
Vou contar até 3, você diz Demas. 1, 2, 3. Quem é Demas? O texto bíblico só fala sobre Demas 3 vezes. Uma vez na carta de Paulo a Filemon, uma vez na carta aos Colossenses e agora na carta a Timóteo. Lá em Filemon, que aconteceu primeiro na contagem do tempo, embora o livro de Filemon esteja depois de Colossenses, a carta a Filemon foi escrita primeiro do que a carta aos Colossenses. E quando Paulo vai mandar saudações ao seu amigo Onésimo pela carta de Filemon, ele diz assim: Demas, olha aqui comigo, Demas, o meu cooperador amado, está mandando saudação para vocês. Então, em Filemon, quem é Demas? Eu vou falar Demas, você diz meu cooperador amado. 1, 2, 3, Demas. Então em Filemon, Demas está e Demas coopera. Só que o tempo passa e ele escreve aos Colossenses, Elvis. E quando ele escreve aos Colossenses, ele só diz assim: Demas te saúda. Então, Demas está, mas não coopera mais. E daqui a pouco, a Timóteo, Demas abandonou a mim, amou mais o mundo do que a fé e foi embora. O que está descrevido aqui na história consecutiva é o trajeto de decadência de uma pessoa que começou presente e servindo, daqui a pouco estava presente, mas já não servia mais. E o próximo passo é amar o presente século e ir embora. Por isso, cuidado. Se você começou servindo e agora você está reduzindo a velocidade, pisando no freio mais do que no acelerador, e já não está mais cooperando como antes, essa palavra vem como um sinal de alerta para você. Você está numa posição perigosa. Porque toda pessoa que começa engajado, começa animado, começa cooperando, de repente o coração se esfria para as coisas de Deus, está presente, mas não coopera mais, daqui a pouco nem presente está mais, e daqui a pouco quando você assustar, amou o presente século e foi embora de vez. Essa era uma decepção para Paulo, porque ele esperava que quem cooperou ontem cooperasse hoje. E algumas vezes nós bebemos o cálice da deslealdade, porque alguém que estava do nosso lado, cooperando com aquilo que Deus colocou na nossa vida, decididamente balança o ombro e vai embora. Quantas pessoas vêm para a igreja, entra na igreja derrotado, com a cabeça baixa, cheio de problemas, cheio de luta, vê uma ovelha cheia de carrapicho, cheio de doença espiritual, com as chagas abertas e as moscas sentando, vem para a igreja, aí você vai lá e cuida da lã, põe azeite e vinho na ferida, cuida, ama, intercede, daqui a pouco a pessoa já não está mais complicada como estava antes, já deu uma melhoradinha. E você consegue discipulando, ajudando a pessoa a crescer em Deus, ensinando o caminho, às vezes chamando a atenção para ver se dá uma melhorada, às vezes usa a vara, outras vezes o cajado. E quando a ovelha está toda bonitinha, cheirosinha, limpinha, ela simplesmente decide que vai embora. O que é isso? O cálice da deslealdade. A igreja servia quando você estava todo cheio de carrapicho, e você precisava ser tratado, curado, e agora você simplesmente que está bem, que Jesus resolveu o teu problema, você vira as costas e vai embora, assim, sem dar nem satisfação. Quem está entendendo? E é isso que Paulo está sofrendo, ele está bebendo o cálice amargo da deslealdade de alguém que ele esperava que permanecesse do seu lado até o fim, mas que foi embora. E às vezes a desculpa ainda coloca em Deus, né? Eu fui num profeta e o profeta falou que meu tempo na minha igreja terminou, eu vou embora. Quando alguém chega para mim e fala, Deus falou comigo que é para eu sair da igreja, se a pessoa falar para mim, Deus falou comigo, eu falo, amém, irmão, Deus abençoe, que Deus te faça prosperar, te faça
frutificar onde você for. Já teve muitas vezes que pessoas chegaram até mim para falar isso: pastor, eu vou congregar em outro lugar, vou servir em outra igreja, porque Deus falou comigo. Amém, irmão, eu não vou duvidar. Você está dizendo que é Deus que está falando? A palavra de Deus diz: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, se o Senhor não estiver dizendo nada. Quantas pessoas ficam contrariadas, irmãos, com alguma coisa na igreja que não concordou? Às vezes você foi tão abençoado pela igreja, tem tanta coisa que você ama na igreja, mas uma coisa que de repente te desgostou, não é motivo para você ir embora desse jeito. Quem está entendendo o que eu estou falando? E era essa a bebida que Paulo estava bebendo nos últimos dias da sua vida. Aí ele segue: Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, versículo 11. Cada um tomou seu rumo ignorado. Aí ele diz uma frase importante: somente Lucas está comigo. Espera aí, eu estou sozinho, sem ninguém, vem Timóteo depressa. Daqui a pouco ele fala: mas Lucas está aqui comigo. Eu anotei para não esquecer. Paulo chama a presença de Timóteo. Não é uma simples carência. Ele tem Lucas ao seu lado, mas há uma necessidade de apoio, ou uma expectativa de colheita, quanto à semente que se planta, que é boa. Sabe o que acontece? Paulo semeou tanto na vida de tanta gente, que a expectativa que ele tem é que na hora da necessidade dele, vai ter pelo menos mais de uma rede de apoio para poder segurar as pontas. Está entendendo? Mas não. Ele diz: traz Marcos, ele é útil para o ministério. Espera aí, Paulo vai morrer daqui a pouco e está preocupado com o ministério. Típico de alguém que ama a obra de Deus e o reino de Deus. Está lá deitado no leito da enfermidade, despachando coisa do ministério. Talvez pregando quando estava mais precisando ser pregado. Talvez confortando quanto mais precisa ser confortado. Mas está lá numa situação de caos, né? Uma situação parecida, nós já vivemos aqui. A pessoa está deitada lá, está despachando Jesus aqui, Senhor ali, a obra de Deus aqui. Tem culto lá, viu? Ó, eu pensei: meu Deus. E Paulo está lá, como se ele estivesse no leito da morte, falando assim: tem um ministério, traz João Marcos que eu vou colocar ele ali. Está ouvindo o testemunho de uma irmã que a vozinha teve câncer em metástase, deitou no leito de morte, chamou todos os filhos e falou: vamos fazer um culto. Ela começou a dirigir o culto, deitada na cama, em estado terminal. Você canta, agora você ora, agora você lê a palavra, agora eu vou falar. É assim que Paulo está, preocupado com o ministério. Aí, 12, ele diz: mandei Tíquico a Éfeso. Lembra da carta aos Efésios? Paulo escreveu em prisão, entregou a carta na mão de Tíquico e falou: vai lá em Éfeso e entrega. Então onde está Tíquico? Tíquico está em uma missão, não pode estar aqui agora com Paulo, mas ele não está por livre e espontânea vontade de ir embora por abandono. Ele está em uma missão, e é compreensível quando você entende que alguém não está por um motivo de força maior, mas algumas vezes há uma decisão involuntária. Pastor, que essa semana juntei tanta roupa lá em casa que eu não vou no culto não, porque eu tenho que lavar roupa. Na tentativa de justificar o injustificável, quando na verdade está semeando o cálice da deslealdade na vida de alguém que está ali. Sabe o que é triste? É você dobrar o seu joelho, investir o seu tempo, sua oração, sua vida, para orar por uma pessoa, por uma família, por uma causa, e a pessoa balançar os ombros e agir como se isso não significasse nada. Hoje é dia do pastor. Recebi muitas mensagens de alguns irmãos esboçando gratidão pelo serviço, pela dedicação. Só que algumas vezes, irmãos, que você está de joelho orando por uma família e a pessoa está indo embora dentro do carro falando mal de você por detrás das suas costas, enquanto você serve a casa dele. Você está servindo a casa de alguém e a pessoa está falando mal de você por detrás das suas costas. Você tenta entender o que é isso, irmão?
E no ministério, só quem é pastor aí dá um glória a Deus. Vocês entendem e aprenda a lidar com isso. Porque nem sempre o que você vai receber vai ser um cálice de mousse de maracujá, ou um milkshake de ovo maltine. Algumas vezes você vai beber o cálice da deslealdade, de você dedicar a sua força, dar seu tempo, se investir sobre a vida de alguém, e a pessoa simplesmente agir como se isso fosse algo indiferente. Estou terminando. Versículo 13. Quando você vir, me traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Te faço uma pergunta: o que vai acontecer com Paulo daqui a pouco? Vai morrer. Só que ele pediu: traz os livros e os pergaminhos, que é a Bíblia. Traz a Bíblia. Mas o que você quer com Bíblia? Você vai morrer, daqui uma semana você morre. Você quer livro e... Nunca é tarde para aprender. E talvez é o livro que vai trazer para Paulo o calmante que ele vai precisar para poder suportar o que ele vai suportar. Quando o espinho estiver ferindo a sua carne e o Espírito Santo soprar no seu espírito, prega. Não é porque as pessoas que vão te ouvir precisam da sua pregação. Talvez você precisa pregar. E essa pregação vai fazer mais bem para você do que para quem está te ouvindo. Porque às vezes a gente prega para não morrer. Tem dia que eu subo aqui para pregar e eu faço isso para não morrer. Tem coisas que se eu não tivesse responsabilidade sobre elas, eu já teria chutado o pau da barraca. Só que você pensa: eu tenho que pregar, eu tenho que dar exemplo, eu não posso desistir. Se eu cair aqui, vai cair 10 ali. Se eu tropeçar aqui, vai tropeçar 20 ali. E essa missão que a gente pensa ajuda tanta gente, algumas vezes a gente é mais ajudado do que vai ajudar. Quando você vai lá no albergue, que você pensa que você está trazendo um acalento para aquelas pessoas, irmãos, algumas vezes a gente sai de lá mais pregado do que vai pregar. Você pensa que aquelas pessoas precisam, e a gente olha para dentro de si e fala assim: eu preciso ainda mais. Ai de mim se eu não pregar. Um dia Jeremias estava revoltado porque ele pregava, apanhava, jogavam ele e Juscelino no calabouço. O Elber batia, ele falava assim: nunca mais eu prego. Eu prego e ganho 40 chibatadas. Aí quando ele saía da masmorra, ele falava assim: eu até falei que não ia pregar, né? Mas a palavra de Deus é tão doce como mel na minha boca, quando eu vejo eu não aguento. Já estou falando do amor de Deus de novo. E às vezes a gente prega para não morrer, a gente canta para não morrer, a gente sobe no altar para não morrer, a gente vai fazer uma visita para não morrer. Quem está aí? 16. Paulo está sendo acusado de um crime. O que se espera? Olha aqui para mim, deixa o texto na tela. Uma manifestação na porta da delegacia? Não é? Paulo é inocente, todo mundo sabe. Só que ele está preso como criminoso. Só que ele ajudou todo mundo. E ele imagina: a hora que eu sair para fora na delegacia, no dia do meu julgamento, vai ter cartaz, vai ter Gazeta, SBT, TV Globo, vai ter todo mundo lá falando: não, esse aí não. Ele é inocente. É isso que Paulo esperava. O movimento para defender. Aí no dia do julgamento ele vai: Paulo, o que foi? Vamos para o julgamento. Tá, chegou a sua hora de ser julgado. Ele pensa: nossa, vai estar todo mundo lá gritando: liberdade a Paulo, liberdade a Paulo, ele é inocente. Os irmãos vão estar tudo lá para me defender, né? Porque eu sabe que eu sou inocente. Ninguém vai deixar eu ser preso. Quando ele chega no julgamento, ele dá: na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Mas eu não estou amargurado por causa disso não. Que isso não seja colocado na conta deles.
Você ajuda todo mundo. Você chora pela causa de todo mundo. Você restaura todo mundo. Mas se um dia você tropeçar, talvez numa coisa desse tamanhozinho, sabe o que vão fazer com você? Vão pregar você na cruz. Vão desamparar você. Vai falar, olha lá, ainda disse que era pastor. Você sabia disso? O pastor é o único ministério que algumas vezes você vai chorar sozinho, dentro de um banheiro, sentado no chão, com a água caindo sobre a sua cabeça, sem poder abrir seu coração para ninguém, porque você sabe que se você disser para uma ovelha que você está abatido e cansado, a pessoa vai. E algumas vezes você faz isso, irmão, gemendo e chorando. E você vê o pregador subir em cima do altar, pegar o microfone e pregar com eloquência, dar as batidas no violão, bater e cantar, e o fogo cair, você não sabe o que ele está passando na vida dele. Só que ele não pode falar para ninguém, porque ele tem que sofrer sozinho. Porque talvez se ele abrir o coração dele para falar com alguém, o que ele vai receber vai ser julgamento. Vai pensar, isso aí que está me guiando, está pior do que eu. Paulo está bebendo esse cálice. Só que fica de pé no seu lugar. Talvez essa seja uma das maiores dores do ministério. Ninguém me assistiu. Mas olha o versículo 17 e 18 e eu termino. Todos me desampararam. Uau. Ninguém me assistiu em minha defesa. Uau. Só que tem uma coisa. Fala comigo assim, tem um porém. Todavia o Senhor permaneceu ao meu lado. Talvez esse seja o melhor remédio para o cálice da deslealdade. É você saber que quando o socorro daqui faltar, você pode olhar para o céu e ter certeza de que o Senhor permanece do seu lado. Fraco, ele diz, me abençoou com força, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os que não são judeus a ouvissem. Eu fui livrado da boca do leão. Os meus amigos não me defenderam. Os meus companheiros de ministério não me defenderam. Os meus discípulos que eu ensinei a engatinhar na fé, ler, interpretar, pregar, não me defenderam. Só que tem uma coisa, o Deus dos céus me livrou da boca do leão. Na minha fraqueza ele me cingiu de força. E quando eu me senti sozinho, ele estava do meu lado o tempo todo. Versículo 18. Assim, o Senhor também me livrará de toda obra maligna. E sabe qual vai ser a ajuda final que o céu vai mandar para mim? Ele vai me conduzir a salvo para o seu reino celestial. No seu espírito, receba o que está escrito em Isaías 49, 13. Cantai, ó céus, alegra-te, terra, vírgula, e vós, vírgula, montes, rompei em cânticos. Por quê? Porque o Senhor consolou seu povo e dos aflitos teve misericórdia. 14. Mas Sião lamenta, o Senhor me abandonou, Deus me desamparou. Versículo 15. Haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que a mãe que amamenta o seu filho se esquecesse dele, eu jamais esquecerei de ti. Por que que o Senhor diz, se um filho foi esquecido pela mãe que o gerou, que amamenta no seu seio,
É impossível a mãe esquecer do filho que ela amamenta. Por quê? Porque quando o neném fica com fome, o peito cresce mais. O leite começa a sair sozinho. Ela sabe que em algum lugar o filho dela está com fome e chorando. A mãe está amamentando. Fica longe de casa por alguns minutos. Chega a hora da criança mamar. O corpo dela se deleita para poder amamentar. E ela tem que voltar para casa correndo. Porque pelo seu seio, ela sabe que o filho está com fome. Então uma mãe que está amamentando não pode se esquecer do filho. Mas Deus diz, e mesmo se ela se esquecer, eu, o Senhor, não vou me esquecer de você. E no versículo 16 ele fecha dizendo, eu te gravei na palma das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Levanta sua mão, por favor. Diga se o meu nome está escrito na palma da mão de Deus. Grita, o meu nome está escrito na palma da mão de Deus. Grita, Ele não se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu de mim.